Chegou a China e os extraterrestres. Relato redigido por um astrônomo. Cai Zhang-Xian é um astrônomo de grande renome na província de Taiwan. É uma testemunha bem eloquente, pois ele trabalha há muito tempo no Observatório Astronômico de Yuanshan, do qual é diretor. Ele conhece perfeitamente o céu e seus conhecimentos lhe permitem distinguir as estrelas dos OVNIs. Entre 1956 e 1968, ele viu por 3 vezes OVNIs sobre Taiwan. Lin Wenwei, chinês de ultramar, residente atualmente nos Estados Unidos, escreveu um artigo colocando-me a par da observação de OVNIs de Cai Shuangxian Eilo. Um dia, um habitante de Taipei, província de Taiwan, China, telefonou para Cai Zhang-Xian, diretor do Observatório Astronômico de Yuanshan, em Taipei, para lhe dizer que às 2h45 da manhã ele havia visto a olho nu 4 objetos voadores não identificados dirigindo na direção da montanha de Yuanshan. Esses 4 objetos desconhecidos estavam dispostos em trapézio e permaneceram no céu 3 minutos antes de desaparecerem. Tendo analisado os dados reunidos sobre a aparição e o voo desses 4 objetos luminosos, Cai Zhang-Xian acreditou tratar-se de 4 aviões, mas a testemunha mantinha seu ponto de vista, afirmado que era certamente 4 OVNIs, pois antigamente ele fora paraquedista que podia identificar aviões de noite. De fato, os fenômenos insólitos que se veem, na maior parte, são explicáveis. Pode se tratar de um grande balão, de um avião, de uma estrela cadente, um satélite artificial e até mesmo de um meteorito. Entretanto, há também observações que não se pode explicar. Em Taiwan, província da China, durante esses últimos 30 anos, foram relatadas muitas vezes aparições de OVNIs. Mais de 10 objetos voadores não identificados ficaram sem explicação. Estes talvez sejam verdadeiros discos voadores. Outrora sempre se guardava o silêncio sobre esses objetos. Cai Zhang-Xian viu 3 desses OVNIs, mas nada disse, pois na qualidade de diretor do observatório temia ser ridicularizado. Todavia, esse corajoso astrônomo escreveu um artigo para a revista Informação de Astronomia contando uma de suas observações de OVNIs, mas pouco tempo depois essa revista publicou um outro artigo criticando o seu Cai e dizendo que esse diretor do observatório tinha propósitos sensacionalistas para arrepiar os cabelos dos leitores. Entretanto, os fatos estão aí irrefutáveis. Primeira observação. O senhor Cai Zhang-Xian viu com efeito os OVNIs. Ao curso de uma conversação, ele me disse que foi em 5 de março de 1965 que viu pela primeira vez um OVNI. Um objeto luminoso apareceu no céu a leste a sul da constelação de Leão. Era vermelho escuro e dirigia-se lentamente para o norte. De magnitude de 2,5, o objeto luminoso se elevou, atravessou a Ursa Maior e passou pelo meridiano no céu a norte. Então sua luminosidade diminuiu um pouco. Quando chegou ao oeste da Ursa Maior, reduziu sua velocidade até parou por um instante. Depois, tendo mudado de direção, começou a voltar para trás, voando em direção do leste, de onde viera. Sua velocidade nesse momento tornou-se muito grande. Cai Zhang-Xian olhou através de seus binóculos, mas não pôde distinguir bem o objeto luminoso voador, pois ele já tinha perdido seu brilho. Quando o objeto chegou à altura da constelação dos cães de caça, era quase igual a uma pequena estrela. Por fim, desapareceu. O diretor Cai assinalou que sua observação tinha durado mais de 35 minutos. Não ouvia qualquer ruído. Isso porque certamente o objeto não era um avião. Aliás, 15 mil metros de altitude, um avião não pode se mostrar tão luminoso. Cai Zhang-Xian disse ainda que depois da trajetória pode-se afirmar sem erro que se trata de um objeto voador dirigido ou teleguiado. 5 anos depois, a segunda observação. 5 anos depois, o diretor do observatório de Yuanshan, Cai Zhang-Xian, viu pela segunda vez um OVNI. Ele descobriu bem perto da Ursa Maior. Esse objeto luminoso encontrava-se mais alto que a Ursa Maior, em torno da qual ele fez uma translação que durou 30 minutos. Cai assinala que se fosse um avião, 2 ou 3 minutos seriam suficientes. O senhor Cai Zhang-Xian trabalha há muito tempo no observatório de Yangshuan. Possui grandes conhecimentos astronômicos. Com sua experiência de observador do céu, ele absolutamente não cometeria um erro de julgar a respeito de um fenômeno celeste. Em Taiwan, a imprensa evita mencionar o problema dos OVNIs. O senhor Cai ousa
Olhar os fatos de frente torna pública sua observação. Ele merece o respeito de cada um. Terceira observação dos anos 60. A última observação do diretor Caio aconteceu no fim dos anos 60. Ele descobriu um objeto luminoso perto de Sagitário. No começo pensou tratar-se de uma nova estrela que acaba de explodir. Ele correu para dentro de casa para consultar uma carta celeste. Ao cabo de 2 minutos, o objeto luminoso já havia dado a volta de 180 graus em torno de Sagitário e voava reto em direção ao nordeste, diminuindo o brilho. 30 minutos mais tarde, o objeto tinha desaparecido completamente no céu noturno. A se julgar pela duração de voo do objeto, Caio pensa que isso não podia ser um avião. Pode-se excluir assim também a possibilidade de um balão-som de grande dimensão. Levando-se em conta sua trajetória, pode-se ainda menos falar de uma estrela, pois o movimento aparente das estrelas, umas em relação às outras, é infinitamente lento. Como os satélites artificiais deslocam sempre em linha reta, podendo sem erro eliminá-los para justificar a observação. A terceira observação de órbita do Sr. Caio teve lugar em 28 de junho de 1968. Desta vez, o astrônomo divulgou a informação em nome do seu observatório, mas o Departamento Meteorológico de Taiwan publicou pouco depois outra informação anunciando que 2 dias antes havia sido lançado um grande balão sonda que subiu muito alto no céu e que este balão voava com uma lanterna acesa. Entretanto, o Sr. Caio observou também que o balão sonda do Departamento Meteorológico devia se dirigir ao noroeste, ao sudeste, do noroeste ao sudeste, enquanto o objeto avermelhado que ele havia testemunhado voava do nordeste para o sudeste. Pode-se concluir que se tratava de 2 objetos diferentes. Corre toda espécie de rumores sobre os objetos voadores não identificados. Dúvidas permanecem sobre o assunto. O Sr. Caio declarou: eu não acredito na existência de discos voadores em nossa Terra, mas isso não impede que eu me preocupe com esse problema. A propósito do mistério dos OVNIs, o OVNI é uma realidade, um fenômeno astronômico desconhecido por Zhang Zuocheng. A verdade é que na China existem diferentes atitudes a respeito do problema do OVNI. Do problema OVNI, que diversas explicações sobre esse fenômeno são propostas. Zhang Zuocheng, jovem astrônomo do Observatório Astronômico de Yunnan, subordinado à Academia de Ciências da China, membro da Sociedade Chinesa de Estudo de Observadores, lançou uma conclusão do seu estudo dos relatos de observação de OVNIs, uma hipótese segundo a qual o OVNI é em realidade um fenômeno astronômico desconhecido. Zhang Zuocheng, um simpático estudioso, é meu amigo íntimo. Ele escreveu o artigo a propósito do mistério dos OVNIs para meu livro. Primeira parte. Minhas pesquisas me revelaram que a maior parte dos OVNIs é devido a um elemento astronômico até aqui desconhecido. Eu me contento em abordar esse problema brevemente no presente artigo. Da análise de numerosos relatos de observação chineses, pude deduzir, em primeiro lugar, que a maior parte dos OVNIs satisfaz as seguintes leis características. Primeiro, os OVNIs não são absolutamente resultado de alucinações. Eles são um fenômeno real e não raro, mas como podem aparecer e desaparecer em um piscar de olhos? E como ninguém sabe prever a hora de suas aparições, são vistos muito raramente. É assim também com os meteoritos que caem em nosso globo. 2. Os OVNIs constituem um fenômeno visível em várias regiões. Por exemplo, em 26 de junho de 1977, às 10 horas da noite, chineses de várias províncias viram ao mesmo tempo um OVNI. Observaram igualmente um objeto voador. 3. Testemunhas distantes de muitas centenas de quilômetros viram surgir o mesmo OVNI. No mesmo local do céu, suas respectivas descrições do movimento desse OVNI são concordantes. Alguns observadores dizem mesmo que antes da aparição do OVNI eles haviam visto uma chuva de asteroides. 4. A velocidade aparente do movimento dos OVNIs não é grande. A duração da observação varia segundo o caso, de alguns minutos até algumas dezenas de minutos. O movimento dos OVNIs é, na maior parte das vezes, retilíneo, uniforme, sem ruído, sem nem rastro deixado no céu. Os OVNIs brilham por eles mesmos e sua luz é suave, não ofuscando os olhos. A maioria dos OVNIs apresenta-se sob uma forma oval e os maiores se envolvem em uma estrutura espiralada, como um parafuso de Arquimedes. 5. Existem grupos importantes de OVNIs que se mostram a intervalos regulares, à exceção de um OVNI isolado. Foi descoberto um grande número de OVNIs que têm uma relação estreita quanto à orientação do seu movimento. Em todo mundo, os radares que descobriram traços de OVNIs mostraram que sua velocidade é de alguns quilômetros por segundo. A partir dessas leis características deduzidas do exame e da análise de relatos de observação, conclui que os OVNIs são, em realidade, um fenômeno natural produzido por porções de matéria do universo que penetram na atmosfera da Terra. Todo mundo sabe que em torno de nossa Terra existem pequenos corpos meteoritos que não cessam de penetrar em nossa atmosfera. Quando eles alcançam as camadas suficientemente densas da alta atmosfera, seu atrito contra as partículas de água os aquece e ioniza,
produzindo luz. Esses corpos tornam-se ainda estrelas cadentes ou meteoros. Mas o que se vê quando esses corpos passam bem mais alto, ainda no céu, a milhares de quilômetros de altitude? Pergunta. Nunca se colocou essa questão, se os OVNIs são precisamente um fenômeno físico produzido em tais condições mais complicadas que as estrelas cadentes. Os pequenos corpos materiais que gravitam no espaço interplanetário contêm matérias voláteis. Quando eles se encontram igualmente próximos do Sol e da Terra, sofrem uma modificação bem clara. Sob o efeito de raios ultravioletas e dos raios-x solares, a matéria volátil desses pequenos corpos imediatamente se evapora em forma de nuvem de partículas eletrizantes. No vácuo, as partículas eletrizantes deslocam-se em um campo magnético não uniforme, percorrendo uma trajetória em forma de parafuso de Arquimedes, cujo raio varia segundo o crescimento de intensidade do campo magnético. Se nos situarmos justamente no prolongamento do eixo desse parafuso, poderemos ver um OVNI em forma de espiral. Assim compreendemos como se formam os OVNIs, quando os pequenos corpos interplanetários envolvidos por uma nuvem de partículas ionizadas abordam o campo magnético da Terra. As tais partículas são expostas no efeito desse campo e se separam do corpo central, formando uma corrente que descreve uma trajetória. Como a intensidade do campo varia segundo a altitude, as correntes de partículas tomam a forma de um parafuso de Arquimedes. Inicialmente, antes de serem desviadas pelo campo magnético terrestre, as partículas eletrizadas têm um movimento errante. O atrito das partículas produz uma luz e podemos ver o OVNI brilhar à maneira de uma aurora boreal. A dimensão, a velocidade e a forma do OVNI dependem inteiramente da distância do objeto à Terra e da natureza das partículas eletrizantes. Segundo essa teoria da formação dos OVNIs, podemos explicar um bom número de casos de OVNIs em relatos de observação de fé. Primeiro, do início ao fim de um ano, há sempre corpos de pequenas dimensões no espaço interplanetário que passam bem perto de nossa Terra. Entre esses corpos encontra-se um certo número que possui matérias voláteis. A partir disso, a aparição de OVNIs no céu é contínua e sem fim, mas os corpos que atingem nossa vizinha terrestre são, contudo, pouco numerosos e as pessoas que raramente observam o céu têm muito pouca chance de ver os OVNIs. Existem numerosos relatos sobre OVNIs, mas muitos de seus autores que tiveram a oportunidade de ver eles próprios o fenômeno. Mas muitos de seus autores não tiveram a oportunidade de ver eles próprios o fenômeno. 2. Dado que os OVNIs se manifestam a altitude de muitos milhares de quilômetros sobre a superfície terrestre, testemunhas no solo distantes entre si de milhares de quilômetros podem ver ao mesmo tempo o OVNI. 3. O período de aparecimento dos OVNIs depende do movimento da Terra, que em épocas determinadas cruza as órbitas de pequenos corpos voláteis suscetíveis de produzir o fenômeno OVNI. Se nossa Terra atravessa uma órbita sobre a qual gravitam junto muitos pequenos corpos voláteis, podemos ver então um grupo de OVNIs voando em conjunto. Quanto às outras características dos OVNIs, os leitores poderão facilmente encontrar suas explicações se refletirem atentamente. Na minha opinião, se alguém se aprofundar no estudo dos OVNIs, certamente poderá prever a hora de sua passagem, como atualmente se faz em relação às chuvas de asteroides. Assim, mais e mais numerosos são aqueles que terão a oportunidade de ver os OVNIs, o que facilitará o reconhecimento de sua realidade. Estou certo que se os cientistas utilizarem satélites artificiais e foguetes espaciais para as pesquisas sobre os OVNIs, o homem poderia reconstruir as condições de criação do fenômeno. Esse estudo nos permitirá abrir lá dos horizontes científicos, conhecer melhor a disposição da matéria no sistema solar e dominar um pouco mais o universo. Segunda parte, um exemplo de OVNI espiralado visto sobre a província de Sichuan. Observar o céu noturno constitui uma de minhas grandes diversões. Para um homem que se consagra à astronomia, como eu, é importante observar o céu sem parar e encontrar a melhor posição para essa observação. Com perseverança, tive a ocasião de admirar muitos fenômenos celestes magníficos, estrelas cadentes tão brilhantes quanto a lua cheia, chuvas deslumbrantes de asteroides, voos e junção de satélites artificiais, cometas, etc. Assim, tenho acumulado grande quantidade de dados exatos e precisos. Na noite de 26 de junho de 1977, eu encontrava-me nos arredores do norte da cidade de Chengdu, capital da província de Sichuan. O mês de julho é de muito calor nessa província, e os habitantes têm o hábito de tomar ar fresca do lado de fora de suas casas. A lua quase cheia estava já no seu ponto mais alto no sul, em um céu pontilhado de algumas nuvens. Como essa noite eu tinha a intenção de observar o céu boreal, que estava sem nuvens, negligenciei o céu austral às 22 horas e 5 minutos, hora de Pequim. Um corpo em forma de uma espiral colossal, nunca visto, surgiu subitamente no céu noturno e atraiu minha atenção. Sua estrutura espiralada era tão ofuscante que ela me fez pensar imediatamente em uma aurora boreal, em um cometa ou em uma nave espacial. Mas ao examinar atentamente o objeto, eu rejeitei todas essas suposições. De uma só vez tive a sensação de estar em face de um fenômeno raríssimo. Eu tinha o dever de anotar exatamente todos os detalhes do desenvolvimento.
Para excluir a alucinação pessoal, chamei primeiro as pessoas que se encontraram perto de mim, que não é preciso dizer, estavam todas boquiabertas diante do espetáculo sem precedente. Busquei em minha bolsa um bloco de papel e uma caneta e me pus a desenhar e anotar à luz da lua o que eu observava. Nesse momento, meu relógio indicava 22 horas e 9 minutos, hora de Pequim. Vi que pessoas situadas a cerca de 70 metros de mim começavam também elas a prestar atenção ao fenômeno desconhecido. Os detalhes da observação: às 22 horas e 9 minutos, o centro desse objeto insólito luminoso encontrava-se precisamente sob a estrela da Ursa Maior. A aparência do objeto era, à primeira vista, de um enorme disco. Com um pouco de atenção podia-se distinguir bem os detalhes. O centro era apenas visível, ele era de forma oval alongada, amarelo de magnitude 2. Isso quer dizer que ele era mais brilhante que a mais brilhante estrela, mas menos forte que Vênus. Esse núcleo começou a se mexer, primeiro para baixo, depois para a esquerda e para o alto, sempre girando no sentido dos ponteiros do relógio, formando assim anel por anel, um parafuso de Arquimedes. De grande dimensão, os anéis eram mais claros que a lua. Eles eram azuis, verdes e azulados. A cauda desse parafuso terminava embaixo à direita. Em consequência, contavam-se 3 anéis do núcleo à esquerda, e o todo formava um corpo oval, cujo grande eixo era de 10 vezes maior que o da lua cheia. Esse grande eixo formava um ângulo de 60 graus, com a linha do horizonte, observando atentamente, podia-se ver ondas de luz em torno do parafuso de Arquimedes. Esse objeto insólito era imenso, deslocava-se no céu horizontalmente em linha reta. Quero dizer com isso que, à medida que o núcleo avançava assim, os anéis não giravam, porém seguiam-no. Não havia qualquer mudança do que concerne à dimensão, a luminosidade, a forma e o número de anéis. Não se via qualquer rastro deixado pelo objeto e seus anéis, uma vez formados, não aumentavam. Partindo da Ursa Maior, passando dessa mesma constelação, o núcleo dirigia-se assim do norte para o oeste, com uma ligeira inclinação da trajetória sobre a linha do horizonte. Sua velocidade era uniforme e lenta, de 9 graus por minuto, parecia a de um satélite artificial lento. Às 22 horas e 14 minutos, o objeto chegou a oeste, a 10 graus sobre o horizonte, desapareceu entre as nuvens. Minha observação durou ao todo 5 minutos. Depois do desaparecimento do OVNI em forma de espiral, as pessoas discutiam calorosamente, perguntando-se o que era. Certamente não se tratava de um avião nem de um satélite, considerando-se o brilho e a enorme dimensão. E em se tratando de um jato gasoso lançado por um satélite artificial, por que os próprios anéis não giravam? Pergunta. Eu nutro grande interesse pelos fenômenos do céu, mas o que vi nessa noite jamais fora visto por mim, nem por pessoa alguma. Levado por uma forte curiosidade, comecei a fazer investigações a fim de tirar limpo esse mistério. Minhas investigações. Pouco depois do acontecimento de 26 de junho de 1977, viajei em missão a 50 km do local de minha observação, do parafuso de Arquimedes. Lá ouvi muitas pessoas falarem de suas próprias observações daquela mesma noite. Meu antigo professor e meus camaradas do colégio contaram-se em detalhes do fenômeno insólito dessa noite. Eles estavam na quadra de esportes de um colégio para assistir um filme ao ar livre. Junto com eles havia perto de 1000 espectadores e todos contemplaram o magnífico espetáculo do OVNI em forma de espiral. As características que eles me descreveram correspondem ao que eu tinha visto. Eles não sabiam que eu também vira esse OVNI em suas descrições, portanto me pareceram mais importantes e autênticas. Estou certo que esse OVNI manifestou sobre uma vasta região. Alguns dias mais decorreram e recebi a resposta dada pelo Observatório Astronômico de Zindjian ao relatório que eu enviara a esse estabelecimento. Essa resposta era a cópia de um documento datado de 9 de agosto de 1977, da qual podia ler: o fenômeno que você observou talvez seja um ensaio científico de nosso país. O Observatório de Zindjian tinha recebido uma grande quantidade de relatos de observação do mesmo fenômeno e foi obrigado a publicar um comentário e policopiá-lo. Eu me informei junto a outras instituições interessadas e me disseram que no dia em questão, em nosso país, não havia sido lançado foguetes ou satélites artificiais. Em meados de novembro, recebi a resposta do Observatório de Pequim, datado de 9 de novembro de 1977, que me participava endereço de numerosos testemunhos do fenômeno. De posse da lista fornecida pelo Observatório, constatei que as testemunhas estavam localizadas no seguinte distrito da província de Sichuan: Guaichuan, Pingchuan, Zitong, Jiangyi, Yu e a cidade de Shendo. Investiguei junto às testemunhas que moravam nas regiões, compiladas amavelmente elas
me enviaram seus relatos de observação. Foi assim que recolhi uma grande quantidade de material de primeira mão. Depois de uma minuciosa análise, pude fornecer essas 3 conclusões. 1. Não se pode emitir qualquer dúvida sobre a existência do fenômeno de 26 de junho de 1977. É inconcebível que, numa extensão tão vasta, inumeráveis testemunhas tão distantes umas das outras pudessem ter tido, ao mesmo tempo, idênticas alucinações. 2. Um caso desta mostra que um OVNI pode ser observado sobre uma região muito extensa é raro no mundo que se possa recolher tantos relatos de observação tão completos. Assim nos é possível fazer o itinerário exato do OVNI, descobrir suas características físicas. 3. A análise correta dos dados sobre esse fenômeno pode conduzir-nos ao conhecimento da formação de outros OVNIs. Análise. Tendo examinado as características do OVNI, informação de espiral de 26 de junho de 1977 e levando em conta a identidade dos relatos de observação provindos de testemunhas tão afastadas umas das outras, podemos afirmar que esse OVNI é um fenômeno ocorrido na mais alta atmosfera. Quando comparamos esse enorme parafuso de Arquimedes e os corpos celestes artificiais, não fica difícil deduzir que o parafuso não era um aparelho fabricado pelos homens. Resta uma única possibilidade: era um corpo natural que voava na alta atmosfera. Esse parafuso de Arquimedes luminoso, que foi observado pouco depois do pôr do sol, voava do nordeste para o oeste. Nossos conhecimentos astronômicos nos permitem afirmar que, se era realmente um corpo celeste, voava então no sentido da rotação da Terra, alcançando-a e ultrapassando-a. Todo mundo sabe que no sistema solar existe um bom número de corpos dessa espécie, por exemplo, os meteoros. Em consequência, o fenômeno como o do de 26 de julho de 1977 não é astronomicamente impossível. O cálculo mostra que o corpo celeste voava a 12 km por segundo. Como sua velocidade aparente era de 9 graus por minuto, pode-se deduzir sua altitude, 45.000 km, mais ou menos 4.500 km, mais ou menos, já que ele se encontrava a uma tal altitude. É claro que não se podia ouvir nenhum ruído, mas podia-se bem vê-lo sobre uma vasta extensão da Terra, como o diâmetro angular aparente desse parafuso de Arquimedes era de 5 graus, sua dimensão real, o diâmetro exterior, era de quase 400 km, e a distância entre os anéis luminosos podia ser de 60 km. Devemos prestar atenção a este fato. Esse objeto em forma de espiral encontrava-se em realidade acima da atmosfera terrestre propriamente dita, que se estende por pouco mais de 100 km de altitude, mas abaixo do limite exterior do cinturão de Van Allen, onde o campo magnético da Terra exerce um efeito complexo sobre as partículas eletrizantes. O OVNI em forma de espiral, que observamos em 26 de junho de 1977, talvez fosse um corpo celeste próximo da Terra, envolvido por uma capa de íons eletrizados sob o efeito complexo da atração terrestre, da atração do próprio corpo e do campo magnético da Terra. Esses íons giravam em direção à Terra, fazendo sempre um movimento em espiral. O atrito das partículas produzia as luzes verdes que vimos naquela noite. Quarta parte, o debate apenas começou. Falta sempre uma pasada de terra para enterrar a verdade. Provérbio inglês. É sempre pouco razoável ter muita razão ou tê-la completamente. Marie de Gould, Pensamentos e Reflexões Máximas. Duas opiniões opostas. Como todos os outros assuntos controvertidos em ciência, o problema OVNI tornou-se desde seu início assunto de calorosas discussões na China depois do fim da Segunda Guerra Mundial. A imprensa chinesa citou o que se passava na Europa e nos Estados Unidos no que concerne aos OVNIs. As pessoas, porém, conheceram um pouco esse problema. As pessoas, então, conheceram um pouco esse problema. Porém, mais tarde, deixou de se falar nisso. Os chineses das novas gerações não têm nenhuma noção dos OVNIs, pois eles nunca ouviram falar disso por seus genitores. Em 21 de setembro de 1979, meus compatriotas leram pela primeira vez um artigo sobre o assunto. Um homem corajoso chamado Zhong Xingyan, redator científico da Rádio Central Chinesa, publicou em Guanmin Ribao
O primeiro artigo intitulado Será que existem OVNIs? Perguntava. Esse artigo, que marcou época nos anais das pesquisas de OVNIs na China, em realidade reabriu o debate latente, pois em 13 de novembro de 1978, quer dizer, quase um ano antes, Wang Shida, professor e meteorólogo no Departamento Central de Meteorologia, tinha publicado um longo artigo negando totalmente a existência de OVNIs. Depois de 26 de janeiro de 1979, Wang Shida fez publicar um segundo artigo no Jornal de Ciência e de Técnica de Pequim, que ocupava toda uma página. Nesses dois importantes artigos, o professor rejeitava toda a tese favorável à existência ao estudo dos OVNIs. Os pontos de vista que ele desenvolveu são os seguintes. Os OVNIs são naves espaciais? Pergunta. Não. As descrições de OVNIs feitas no mundo todo são apenas, segundo o professor, histórias miraculosas. Os autores dos relatos de observação de OVNIs, invariavelmente todos nutrem um fim inconfessado. Eles são fanfarrões e abusam das pessoas. Eles tentam mistificar a opinião pública a fim de atrair atenção. Eles exploram a credibilidade pública para se tornarem celebres, etc. 2. Do ponto de vista da técnica, é impossível que extraterrestres enviem suas naves espaciais para visitar a nossa Terra. Isso se eles existem, pois não é um meio eficaz de entrar em contato com a longínqua inteligência que somos, dado que a distância a percorrer é tão longa, nenhuma vida inteligente suportaria a duração da viagem. 3. O professor Wang Shida estima que existem OVNIs realmente. O professor Wang Shida estima que se existem OVNIs realmente, eles são suscetíveis de ser classificados entre as três seguintes categorias. A. Armas secretas. Antes da estimativa de Arnold, americano, na Suécia já se havia recolhido 1000 casos que pensam todos explicados como missão de novas armas secretas soviéticas. B. Protótipos de aparelhos voadores. Segundo se diz, um enorme OVNI pousou no Kuwait. Pensa que ele seja um protótipo de aparelho voador de algum país. C. Fenômenos atmosféricos. Aqueles que carecem de conhecimentos elementares podem muito provavelmente tomar fenômenos naturais atmosféricos por OVNIs. 4. Em realidade, os relatos de observação de OVNIs no mundo inteiro são explicáveis, em sua maioria, se não em sua totalidade, por fenômenos naturais conhecidos, tais como o trovão, nuvens lenticulares, nuvens de borboleta ou de outros insetos, etc. Uma pequena parte de casos de OVNIs podem encontrar sua explicação nos objetos de fabricação humana, avião, helicóptero, farol de carro, foguetes, satélites artificiais, etc. O professor Wang Shida acrescenta que em nossos dias, tanto na China como no resto do mundo, alguns cientistas fazem algazarra em torno dos pretensos OVNIs. E há mesmo aqueles que procuram traços extraterrestres na Bíblia e em outros livros religiosos ou místicos. Isso confunde os meios científicos. Os autênticos homens de ciência devem prestar atenção nesse particular e conduzir uma luta incansável pela pureza da ciência. Para responder ponto por ponto ao desafio lançado pelo professor Wang Shida, os partidários dos OVNIs limparam suas armas durante quase um ano, e foi então que, em 21 de setembro de 1979, Zhu Xingyan tomou a dianteira da contraofensiva, publicando um importante artigo citado acima, no qual proclama a existência dos OVNIs. Nesse artigo, o autor cita uma dezena de relatos de observação feitos por chineses que são, em sua maioria, professores, engenheiros e estudantes. A partir dos dados desses relatos, Zhou Xingyan assim analisa as características dos OVNIs. Primeiro, os relatos de observação comportam numerosos pontos comuns. A. Aparência. A maior parte das testemunhas diz ter visto OVNIs em forma de discos, achatados, esferas ou charutos. B. Matéria. Os OVNIs parecem ser feitos de metal. C. Luz. Muitos OVNIs emitem uma luz vermelha, azul ou branca. Eles são envolvidos por uma névoa ou deixam atrás de si um rastro. D. Desempenho. Os OVNIs voam a velocidades extremas, sejam muito rápidos, sejam muito lentos, podem ficar imóveis no céu, sabem fazer viravoltas de 90 graus e 180 graus, exercem possante efeito sobre o funcionamento de motores e podem cortar as telecomunicações. 2. As testemunhas são numerosas, eles habitam tanto a cidade como os campos. São policiais, operários, camponeses, mestres, estudantes, pastores, aviadores, cosmonautas, etc. 3. Existem fotos autênticas de OVNIs que são muito significativas. 4. A Força Aérea dos Estados Unidos organizou uma comissão encarregada de estudar os OVNIs durante mais de 20 anos. Mesmo que essa comissão tenha concluído negativamente, ela reconheceu, entretanto, que há um certo número de casos inexplicáveis. O que quer dizer que existem casos de OVNIs dos quais os conhecimentos não podem prestar contas. Depois de Zhou Xingyan, pesquisadores do Fórum Chinês intensificaram suas pesquisas e publicaram artigos em diversas revistas, refutando os pontos de vista dos adversários da existência dos OVNIs. O relator em exercício da revista Conhecimentos de Aviação, Xie
publicou um longo artigo divulgando conhecimento sobre os OVNIs. Ao mesmo tempo, o redator de World Books, o Sr. Zhu Fuzheng, organizou uma ofensiva contra os adversários da existência dos OVNIs, representados pelo professor Wang Shida. Como manchete principal de seu número de novembro de 1980, o World Books publicou um artigo de 3 páginas intitulado Análise de dados sobre os OVNIs, do pesquisador ufólogo Lin Wenwei, que, tendo analisado numerosos casos de OVNIs ocorridos em todo o mundo, concluiu que os que procuram negar a existência desses objetos são pouco importantes no plano da ciência. Sob a manchete Objetos vindos de outros mundos, esse número de World Books publicou ainda em cobertura uma foto de J. Allen Hynek e 3 outras. No texto, mostrando 3 fragmentos de metal que se dizia procedentes de outros mundos, o redator da revista da natureza de Xangai, Li Suk, trouxe grande contribuição a essa ofensiva dos ufólogos chineses, publicando uma série de artigos concernentes aos OVNIs em sua revista. Assim se trava o debate sobre os OVNIs na China, entretanto é apenas o início. Os partidários e os adversários dos OVNIs estão a fazer preparativos para um novo debate de grande envergadura. Debate travado em Taiwan. Na província chinesa de Taiwan, travou-se recentemente um debate não menos inflamado. Sun Mao, escritora célebre de Taiwan, afirma: eu não posso garantir que os OVNIs existem, mas de fato eu já vi objetos voadores não identificados. Cheng Jiushan, professor de física de Taiwan, responde: vossa experiência carece de prova concludente. Os OVNIs são somente história de arte da velha. Um dia aconteceu esse diálogo entre a escritora Sun Mao e o físico Cheng Jiushan, e Sun Mao quem abre o debate. Não posso afirmar que os OVNIs existem indubitavelmente, mas eu vi de fato objetos voadores não identificados, isso 2 vezes. A primeira vez foi há 6 e a segunda há 5 anos, e as 2 no grande deserto do Saara. Há 6 anos, no crepúsculo, mais ou menos às 6 horas, vi um objeto desconhecido. Nessa época passava a lua de mel com meu marido Resh em uma pequena aldeia, Vila Cineiro, subordinada ao Saara espanhol. Nós não tínhamos visto chegar ao objeto voador não identificado, porque ele se aproximou silenciosamente sem nenhum ruído. Nesse momento, a corrente elétrica foi cortada e as lâmpadas se apagaram todas espontaneamente. Eu quis dar uma volta de carro, mas meu automóvel não deu partida e eu não compreendi por quê. Nesse instante, tendo levantado a cabeça, vi um objeto luminoso flutuando no céu, como que suspenso. Não tinha a forma de disco, mas a de esfera transparente. Sua cor era cinza esbranquiçada. Era enorme e estava à altura do topo de um prédio de 20 andares. Penso que não era um balão sonda, pois no deserto soprava. Então um grande vento e o balão teria sido levado. Isso que eu vi permanecia imóvel no céu sem nenhum ruído de motor. Todos os habitantes da Vila Cineiro saíram para admirar um objeto insólito. A observação durou ao todo quase 45 minutos. Comecei a me cansar e disse a meu marido: eu não quero mais olhar, vamos embora. Tendo dado alguns passos, virei a cabeça para olhá-lo, mas uma vez, quando o objeto pôs-se a voar e fez uma reviravolta de 90 graus, para em seguida desaparecer em piscar de olhos na escuridão da noite. Sua velocidade era vertiginosa, sempre sem nenhum ruído. Quando o objeto voador não identificado deixou nossa aldeia, a luz elétrica voltou. As lâmpadas acenderam por si mesmas. Facilmente pude ligar o motor do nosso carro. O físico Cheng Jiushan escutou atentamente Sun Mao e respondeu-lhe rindo: eu não duvido da realidade do fenômeno que a senhora Sun Mao presenciou, mas para fenômenos insólitos, cada um tem sua maneira de interpretar os fatos. É assim que o fenômeno OVNI. É assim com o fenômeno OVNI. É verdade que a ciência não pode explicar todos os fenômenos, mas não é menos verdade que no domínio da ciência existem claras diferenças entre a verdade e a ilusão, o justo e o falso. O que quer dizer é que Sun Mao viu uma miragem. Sun Mao sacudiu a cabeça várias vezes e afirmou: oh, não, não. No deserto, não se esqueça que você estava no deserto. Cheng Jiushan repete com insistência a palavra deserto. Ele continua: no deserto você pode mesmo ver no céu uma grande cidade ou pessoas comprando e vendendo coisas. Trata-se de uma ilusão criada pela refração desigual dos raios luminosos nas camadas de ar desigualmente quentes. Atualmente existem numerosos relatos de observação de OVNIs, inclusive esse de que você fala de modo literário e com um tom tão emocionante. Entretanto, esses relatos carecem de provas materiais concluentes.
Não só podemos fornecer um julgamento indireto. Ou eu vos pergunto, é possível? Pergunta. Existem provas contrárias? Pergunta. E Cheng Juishan prossegue. Eu vou me deter sobre esse problema, abordando sobre dois ângulos complementares, o ponto de vista da ciência e da observação. O ponto de vista da ciência. A astronomia nos diz que dos planetas do sistema solar, somente a Terra abriga seres inteligentes. Isso é um fato incontestável. Num imenso universo, existem muitos sistemas semelhantes ao sistema solar. Nós não podemos rejeitar a hipótese de que vivem nesse sistema seres de inteligência desenvolvida. Porém, para vir ao nosso mundo, eles deveriam enfrentar desafios quase impossíveis e suplantar imensas dificuldades. Pode-se pelo menos assegurar que seus aparelhos voadores não deveriam ser tão sumários como os OVNIs descritos por tantas testemunhas, que são pratos ou discos voadores. Aqui eu me limitarei a esse aspecto da discussão científica. 2. O ponto de vista da observação. Nesses últimos anos, os Estados Unidos e a União Soviética entregam-se à concorrência encarniçada. Esses dois grandes instalaram estações de escuta e lançamento de satélites artificiais. Estes são sistemas de observação de alta eficácia. Eles são, é certo, mais eficazes que os olhos humanos, os olhos da senhora Sammal, inclusive. Se realmente qualquer coisa não identificada passasse por nossas redondezas, esses sistemas de observação indicariam. Entretanto, até aqui, tratando-se de pretensos OVNIs, eles nada detectaram. Por que não? Pergunta. Nesses últimos anos, na Europa e nos Estados Unidos, os governos e as organizações privadas pensaram muito dinheiro para conduzir investigações sobre os OVNIs. Entre os relatos de observação, foi demonstrado que a maior parte dessas aparições de aparelhos são de fato explicáveis por fenômenos conhecidos. Avião, balão sonda, foguete, nuvem de borboletas. A miragem da qual fala-se toda hora é um exemplo disso. Alguém fabricou um disco voador que voava frequentemente sobre uma pequena cidade americana. Tendo feito investigações minuciosas, pesquisadores descobriram o segredo. Quando um carro passava perto dessa cidadezinha, os faróis lançavam sua luz sobre o lago e a margem da estrada, e o OVNI era o resultado da refração da luz. Em consequência, à noite, pesquisadores anunciaram aos cidadãos que um OVNI ia aparecer no céu sobre a cidade. Nesse mesmo momento, um caminhão passa sobre a estrada bem perto. Todos os habitantes viram com efeito um OVNI deslocar sobre eles. Penso que vossa experiência carece de prova concludente, que os OVNIs são somente uma história de arte da velha. Zheng Shan repete em um tom irônico. Sim, vossa experiência carece de prova concludente. Eu posso encontrar no plano da teoria e partindo de um exame minucioso dos fatos, provas contrárias. Então os OVNIs são nada mais que uma bela história de carrocinha. Mas Sammal não aceitou a explicação fornecida pelo físico e replicou. Não penso, eu realmente vi alguma coisa. Nós não podemos explicar a queda da corrente elétrica nem a pane em nosso carro. Eu também vi outro OVNI, eu vi dois. Até então encontrei muitos fenômenos inexplicáveis por nossa ciência atual. O sexto sentido não fornece uma explicação para esses fenômenos. Tenho sempre a impressão de que os conhecimentos científicos adquiridos pela humanidade são ainda muito restritos. Em outros mundos, ou mesmo em nosso mundo terrestre, existe talvez um outro mundo difícil de demonstrar. Cheng Jushan sorri amargamente e responde em tom negativo. A senhora Sammal insiste nos conhecimentos sensíveis na intuição, enquanto eu só levo em conta os conhecimentos racionais e a análise científica. A importância do espírito científico reside nesse fato. Não se deve ter, pois o resultado é perfeito. Sammal e Cheng Jushan mantiveram assim seus respectivos pontos de vista, sem que um conseguisse persuadir o outro. Li Wenwei, tendo tomado conhecimento desse diálogo entre a escritora Sammal e o físico Cheng Jushan, escreveu a escritora pouco tempo depois. Lin recebeu a resposta. Transcrevemos-la ao Sr. Lin. Estou muito comovido com sua carta. Será para mim um motivo de grande alegria que o texto de meu diálogo com o Sr. Cheng seja publicado na revista chinesa Exploração OVNI. Peço que transmita à redação o desejo de que me seja enviado o exemplar do número da revista onde terá sido publicado esse texto. Os OVNIs, UFOs, em inglês, existem realmente. O Sr. Cheng disse que minha visão era resultado de minha alucinação e que era uma miragem. Essa afirmação me colocou em uma situação embaraçosa. Diante de sua atitude, eu não sabia mais se deveria rir ou chorar.
Eu vivi 2 anos no grande deserto do Saara. Eu vi muito frequentemente miragens que são inteiramente diferentes do que eu encontrei naquela noite. O que vi no Saara era uma esfera transparente, não tirei fotos, no entanto era um objeto irrefutável. Ele era enorme, redondo, muito alto no céu, silencioso e sem movimento. Toda a cidade ficou sem energia elétrica. Eu não consegui dar partida do meu carro. O acontecimento se passou às 6 ou 7 horas. O céu não estava nublado e era no crepúsculo. Nós estávamos então na aldeia de Vilas Neiro, no Saara espanhol. Acredito que era 16 de julho. O erro é possível quanto à data, mas não quanto ao mês e ano. Pois eu me casei em 9 de junho de 1974. Nós passávamos nossa lua de mel nessa pequena cidade. Não senti medo, estava mesmo bem tranquila. Fiquei do lado de fora durante 45 minutos a olhar o fenômeno. Esqueci de buscar minha máquina fotográfica. Por fim, comecei a me cansar e meu marido e eu fomos embora, deixando lá outros espectadores. Tendo dado alguns passos, virei a cabeça e vi então o OVNI fazer uma virada de 90 graus e sumir um piscar de olhos. Enquanto observava, meu espírito estava lúcido. Depois do acontecimento, não pensei mais nisso. Vi um outro OVNI de cor laranja. Foi durante uma noite escura, ainda no grande deserto. Esse OVNI vermelho alaranjado lançava pequenos OVNIs. Tal um grande avião que lançasse outros pequenos. E então eu tive medo. Deitada na areia, estava muito nervoso olhando o objeto passar. Dele guardo uma lembrança bem clara. Agradeço-vos mais uma vez por vossa carta. Os OVNIs frequentam as Ilhas Canárias. Entre meus amigos há 2 que viram OVNIs com seus próprios olhos. A imprensa e a televisão falam disso frequentemente. Eu vos peço que receba, caro senhor, a expressão de meus melhores sentimentos. Samao. A propósito dos OVNIs, meu desafio lançado a Cheng Jiushan por Lu Yingzong. Depois dessa polêmica entre um físico e um escritor, o Sr. Zheng Jiushan escreveu vários relatórios concernentes aos OVNIs. Seus propósitos atraíram a atenção do escritor Fogo Lu Yingzong, membro da Comissão Nuclear de nossa província de Taiwan. Esse último, em um artigo, refutou a tese demagógica de Cheng Jiushan. Agradeço a Lu Yingzong pela permissão que me deu para reproduzir aqui esse artigo. OVNI significa objeto voador não identificado e é o maior mistério da atualidade em nosso mundo. É também o assunto que mais atrai a atenção dos contemporâneos. Que atitude é preciso adotar em face desse problema? Pergunta o espírito científico. No mundo de hoje existem muitas pessoas que tomam a ciência como único critério para todas as coisas. As pessoas pousam de cientistas, dão-se grandes áreas, mas em realidade não tem nenhuma noção de ciência e a atitude deles não é científica. O espírito científico implica no reconhecimento da relatividade, do saber e a rejeição de toda certeza absoluta. O homem de ciência não deve nunca opor um não absoluto a tal ou qual fenômeno. A história da humanidade nos mostra que todos os homens, inclusive os cientistas, podem cometer erros, dada a limitação relativa de seus conhecimentos. Se um cientista sem esta importância e se impõe aos outros, arrisca-se muito provavelmente a cometer erros. O espírito científico reside no conhecimento da relatividade dos conhecimentos e a atitude científica na modéstia. O fenômeno OVNI constitui um dos melhores exemplos de fatos que são desafios para um homem de ciência, pois esse fenômeno põe em causa não somente o método de estudo, mas também os critérios observacionais que devem adotar os espíritos que se dizem científicos. É por esta razão que até hoje ninguém pode afirmar ou rejeitar a existência dos OVNIs de maneira absoluta. A única atitude correta que devemos adotar é, partindo do espírito aberto, estudar conscienciosamente os dados e fazer deles uma análise objetiva. Erros de Cheng Jiushan. O Dr. Cheng Jiushan é uma personalidade de Taiwan. Admira seu talento nos jogos de bridge e de damas de 324 casas. Ele fala corretamente chinês e inglês. Entretanto, não posso compartilhar seu ponto de vista no que concerne alguns problemas astronômicos e ao fenômeno OVNI. Na coluna Em Nosso Mundo, no China Times de Taiwan, de 20 de agosto de 1978, Cheng Jiushan publicou um importante artigo intitulado A Procura da Vida do Universo.
no qual ele expõe os fundamentos teóricos que justificam sua tese de rejeição categórica da existência dos OVNIs. Ao longo de uma conferência organizada pela revista mensal Ciência, ele defendeu a tese de que os OVNIs são um fato de alucinação. E no ano passado, quando de sua conversa com a senhorita Samal, chegou a afirmar que a escritora havia visto uma miragem animada pelo espírito de busca da verdade. Gostaria de analisar aqui os erros cometidos pelo honrado Cheng Juanshan em sua apreciação do problema OVNI. Seu primeiro erro: ele funda sua tese no princípio de julgar as coisas a partir dos conhecimentos científicos atuais. Esse ponto de vista é muito estreito. Todo mundo sabe que a civilização científica e técnica do início do século XX não pode ser o ápice da civilização da humanidade, exceto que a ciência e as técnicas dos séculos XVI e XVII serão muito mais desenvolvidas que as nossas. 21 e 22 serão muito mais desenvolvidas que as nossas. Nós não podemos nem sabemos imaginar o que serão as ciências do próximo século, assim como os homens do século passado não podiam imaginar nossas ciências técnicas quanto à relatividade, energia nuclear, televisão, submarino, avião, nave espacial. Nossos conhecimentos atuais em ciência são muito limitados. Podemos dizer que os OVNIs ultrapassam nossos conhecimentos, mas não é preciso negar sua existência. Segundo ele, ele afirma que os conhecimentos astronômicos atuais da humanidade nos dizem que no sistema solar, entre seus 9 planetas, não existe vida. Essa é uma afirmação gratuita. Os homens de ciência não encontraram vida em Marte. Isso talvez dê a impressão de que no sistema solar, executando-se a Terra, não existe vida. Os fatos dizem ao contrário. Nós ainda não encontramos outras vidas. Não significa que não haja outras vidas nos outros 8 planetas. Muitos astrônomos de espírito aberto acreditam que na camada atmosférica que envolve Júpiter pode-se encontrar vida e que o satélite Titã seria talvez ele também habitado por uma forma de vida. Astrônomos esclarecidos de todos os países ainda não excluíram a possibilidade da existência de vida nos outros 8 planetas do sistema solar. Seu terceiro erro: ele sustenta que entre os homens e os OVNIs jamais houve encontros muito próximos, ditos de terceiro grau. E quanto às observações mais distantes, ditas do primeiro e segundo grau, não se encontrou casos suficientemente dignos de fé. O fato é que eu tenho foto de OVNIs tomada por cosmonautas americanos da NASA, nos arquivos da CIA americana. Há também dados irrefutáveis sobre os OVNIs. Todos esses materiais mostram que os encontros são dignos de fé, pois algumas testemunhas são pessoas especialmente preparadas, cosmonautas ou aviadores. Seu quarto erro: Cheng Juanshan diz: a descrição dos OVNIs vai de encontro aos conhecimentos científicos e as provas de OVNIs podem ser explicadas por outras teorias. É do conhecimento de todos que entre 1947 e 1969, durante esses 20 anos, a Força Aérea dos Estados Unidos estudou 12.618 casos de OVNIs. Entre esses casos, pelo menos 573 não podem ser explicados por alucinações, balões, sonda, aviões, refrações de luz, etc. Tem uma relação desses 573 testemunhos acompanhado de seus números de arquivo da data, local de observação e identidade das testemunhas, que são, em sua maioria, membros do pessoal de torre de controle militares. Segundo penso, a descrição dos OVNIs contida nos relatos não vai de encontro aos conhecimentos científicos. Antes de ser conselheiro da Força Aérea dos Estados Unidos de pesquisa de OVNIs, J. Allen Hynek, que era astrônomo profissional, acreditava que os OVNIs eram mentiras. Entretanto, depois de 20 anos de estudo, ele mudou de atitude, promovendo a atitude de cooperação entre físicos e sociólogos a fim de que fossem insetadas sérias pesquisas sobre os OVNIs. Segundo ele, é preciso estudar os OVNIs no campo da cinemática, da dinâmica e da ótica. Seu quinto erro: Cheng Juanshan acha que os OVNIs são em realidade apenas um fenômeno de alucinação. Eles não merecem que se creia em sua existência. Nós sabemos que existem alucinações, mas é impensável que pessoas tão distantes uma das outras sejam vítimas ao mesmo tempo da mesma alucinação, criando uma mesma imagem OVNI. Assim, em 29 de outubro de 1979, na noite avançada, o céu estava coberto de pesadas nuvens. Um habitante do bairro de Waiwangqing, em Taipei, diversos empregados do hotel de Yushan, um casal do bairro de Zhongli, bem como outros habitantes de Taipei, telefonaram para o observatório astronômico da cidade, pois tinham visto todos ao mesmo tempo um objeto de grande dimensão em forma de disco voador no céu de Jingshuang. Esse objeto voador possuía uma fileira de escotilhas, lançava uma luz vermelha e se dirigia do sul para o oeste. É realmente impensável que todas estas testemunhas separadamente tivessem tido ao mesmo tempo a mesma alucinação. Aliás,
Nesse dia, o céu estava coberto por uma grossa camada de nuvens escuras e o diretor do observatório de Taipei supõe que esse objeto voava abaixo das nuvens a 1.500 metros de altitude. Se exclui a possibilidade de um OVNI, o que seria isso então no céu de Taipei? Pergunta. Seu sexto erro, o Sr. Cheng Xuanshan disse que a senhorita Samao havia visto uma miragem no deserto. Em numerosos episódios, o Sr. Cheng utiliza a palavra miragem para recusar a existência dos OVNIs. Ora, sua afirmação não se sustenta, pois a miragem é um efeito de refração da luz em uma condição particular. Antes de tudo, é preciso que haja luz. Entretanto, a senhorita Samao e outros testemunhos viram o OVNI entre as 6 e as 7 horas, mais ou menos. Ao crepúsculo, esse objeto se manteve sobre a pequena aldeia, a uma altura de 20 andares sobre o solo. A esta altura, como se pode ver uma miragem? Pergunta. Onde está o senso comum do físico Cheng? Pergunta. Aliás, o objeto voador operou em seguida uma virada de 90 graus, e todos aqueles que possuem o menor conhecimento possível podem concluir que não se tratava certamente de uma miragem. A miragem não exerce nenhum efeito sobre a corrente elétrica, nem sobre o campo magnético. Isso mesmo, um colegial sabe perfeitamente. Entretanto, durante a observação da senhorita Samao, seu carro estava em pane e a corrente elétrica interrompida, mergulhando toda a aldeia na escuridão. Quando o OVNI deixou o céu da pequena cidade, a corrente retornou e o carro funcionou normalmente. Como o senhor físico Cheng explica esses fenômenos por uma miragem? Pergunta. Seu sétimo erro. Ele acha que até agora não há nenhuma prova material do que concerne aos relatos dos OVNIs. Muitas teorias científicas não têm provas materiais. A velocidade limite da luz contida na teoria da relatividade de Einstein, a quarta dimensão do espaço-tempo, são teorias sem provas materiais. Se toda teoria devesse necessariamente se fundar em provas materiais para serem aceitas, então a teoria da relatividade não seria mais digna de consideração. Seu oitavo erro. Ele pretende que as estações de escutas espaciais e os satélites artificiais não registraram OVNIs. Na verdade, bases aéreas americanas já registraram a passagem de OVNIs. Tenho mesmo a prova disso, graças a alguns documentos e a fotos irrecusáveis. Os radares detectaram OVNIs por um spot sobre sua tela, antes que o pessoal das bases percebessem com seus próprios olhos as causas desses erros. Por que o físico Cheng tem tão grande preconceito contra o assunto dos OVNIs? Pergunta. Creio que há 4 razões para isso. Primeiro, ainda que ele se conduza em outras circunstâncias, tais como um cientista, no fundo ele carece de espírito científico e em não querer conhecer mais. Segundo, ele vê o céu do fundo de um poço, ele toma com arrogância todos aqueles que fizeram relato de observação como réis ignorantes, saídos da população, ignara. Terceiro, confrontado com um fenômeno que ele não conhece, ele nega sua ignorância sobre explicações ilusórias, desconhecendo aparentemente em que implica tais explicações. Quarto, tomando seus objetos como realidade e partindo de dados miseravelmente pouco numerosos, ele pretende, todavia, fornecer uma resposta para a questão dos OVNIs. Outrora, nossos ancestrais acreditavam que o mundo era plano e que a Terra era o centro do universo. Há apenas 20 anos ninguém pensava poder-se a Lua. Hoje, em nosso país, alguns não creem na existência dos OVNIs, qualificando a crença neles como um mito moderno ou pseudociência. Creio que é preciso adotar uma atitude objetiva em relação aos OVNIs. Isso que nós não compreendemos hoje será compreendido amanhã, com a única condição que apliquemos o nosso método científico sobre o problema a resolver. Para tirar a limpo o problema dos OVNIs, propus ao Sr. Cheng um frente a frente perante a câmera de televisão de Taiwan. Esse debate cara a cara poderá se desenvolver de 2 maneiras diferentes, entre os quais Cheng tem o direito de escolher. Primeiro, a televisão cederá 2 horas para que eu e Cheng possamos debater o problema OVNI. Será preciso dispor de 10 chamadas de telefone para que os telespectadores possam colocar questões. Nesse caso, eu e Cheng poderemos nos munir de documentos e então vir de mãos vazias. Ou então vir de mãos vazias. 2. A imprensa alugará um teatro ou um campo de esportes e distribuirá ingressos de entrada. Os assistentes poderão formular suas questões sem demora por escrito durante 2 horas. E eu e Cheng deveremos responder essas questões. No dia seguinte, a imprensa prestará contas aos habitantes de todo o país para buscar a verdade. Espero que o Sr. Cheng aceite meu desafio. Shibo Ashi e os extraterrestres.